Hi everybody, it's me, your English teacher, Roberta. Vamos começar nossa aula 8. Enfim, finalmente vamos começar a apostila. Não fiquem muito animadas, porque esse início de apostila é bem chatinho. A matéria que vem depois dessa é um pouco melhor. Eu gosto do Futuro com Will, que é essa primeira matéria, mas ela pura é muito mais fácil do que ela misturada com Going to. Mas é o que tá tendo, né? É o que tem para hoje. Além dessa matéria, ainda tem bastante coisa de vocabulário que nós vamos fazer nessa apostila. Começando pela página, as primeiras páginas da apostila, a 2 e a 3 é vocabulário, mas vamos chegar lá. Só para vocês lembrarem, nós terminamos toda a revisão do oitavo ano, as coisas que eram importantes do oitavo, nós fizemos tudo. E não reparem que o formato de vídeo hoje está um pouquinho diferente, com esse pedaço preto aqui do lado. É que eu tirei a apresentação de hoje de um site que tinha PowerPoints e eu não consegui fazer ele voltar para a versão atual. Essa aqui é a versão antiga do PowerPoint e ele não transformou de jeito nenhum. Então eu deixei assim mesmo. Não vai modificar a nossa vida em nada esse espaço em preto aí do lado. São 5h42 da manhã. Não sei se vocês escutam os passarinhos cantando, mas está para amanhecer. Então vamos ver se eu consigo gravar esse vídeo antes do Ariel acordar. Então tá. O simple future, que é esse futuro com will, ele é o tempo verbal que é futuro, mas é um futuro incerto, não planejado. Aquele que eu acho que eu vou fazer, mas eu não tenho certeza. Olha o exemplo. I will talk with you later. Vou conversar com você, eu conversarei com você mais tarde. É aquele tipo assim, eu volto depois, que você não tem certeza se você vai conversar com a pessoa, se você não tem certeza se você vai voltar depois, a gente vai usar o will para a gente fazer essas ações incertas. Alguns dos advérbios de tempo que vocês sempre vão ver nas frases com futuro. Tomorrow, next, esse next pode ser qualquer coisa. Next week, next month, next year, que é na próxima semana, próximo mês. Geralmente são esses que a gente vai ver. Tá. E como é que ele é formado? Facinho. É o sujeito, o will no meio e o verbo principal. Só isso. É bem facinho o will. Muito facinho, ó. Our country, que é o sujeito, né? Nosso país, will improve its education. Então, nosso país ele vai melhorar a educação. Estamos esperando, né? Estamos esperando a gente ter condições melhores de educação no país. Porque, enfim, vamos pular essa parte, né? Porque a gente faz o que pode, mas se a gente tivesse mais recursos, né? Se a escola tivesse internet para todo mundo, se tivesse computador para todo mundo, a gente estaria bem melhor, né? Mas vamos lá. Então, de novo, o Will é o sujeito, que pode ser you, he, Mary, John, o nome de alguém. Ou, no caso aqui, tá vendo que não é uma pessoa, our country, nosso país. Will no meio, o verbo, só. Na negativa, eu vou usar will not ou do jeito que eu prefiro, want. The evil will not destroy the good. Então, o mal não destruirá o bem. The evil won't. O want, ele é mais usado do que will not. Pode usar will not? Pode, mas eu prefiro que vocês usem want na negativa. E na interrogativa, meu Deus do céu, tem efeito. Não creio. É só colocar o will na frente e reescrever a frase inteira. Olha que frase enorme. Will make us able to recognize what is really good for our society in the future? Não interessa o tamanho da frase. O will no começo repete o resto da frase e põe o ponto de interrogação. Ok? Essas aqui são as question words que vocês viram lá no sexto ano. Colocar aqui de novo para vocês lembrarem. Então, how, como, where, what, who, when, why. Olha o exemplo. Where will go tomorrow?
onde você irá, aonde, né? Você irá amanhã. Tá vendo aqui? Quando a gente tem uma question words, a question words vem antes do will. Tá vendo? Porque para a gente fazer a interrogativa não é o will no começo da frase, mas se tiver uma WH question, se tiver uma question words, a question words vem primeiro e depois a gente põe o will, ok? Não é tão difícil. Going to future, agora é que o bicho pega. O simple future com going to, o going to ele é uma ação no futuro, mas que já tá certinha, sabe? Por exemplo, olha o exemplo. I'm going to travel to the USA next year. Eu vou viajar para os Estados Unidos no próximo ano. Ou seja, já está tudo pronto. Já está passaporte, passagem comprada, tudo prontinho. Então, eu vou viajar. I'm going to school next month. Faz de conta que a gente vai para a escola mês que vem. Então, we're going to school next month. Então, nós vamos para a escola mês que vem, porque liberou, pandemia, etc. Então, é um negócio certo. E se eu quiser faltar aula, se eu não quiser ter certeza que eu vou, aí você usa o will, ok? Se o negócio está certinho, planejadinho, nós vamos usar o going to. Como é que é formado o going to? É o sujeito, I, you, we, ou o nome de uma pessoa, verbo to be. Am, is ou are. Going to, depois o verbo principal. É mais difícil um pouquinho, né? O outro era só sujeito, o will e o verbo. Agora esse é sujeito, I, you, we, they, Mary and John, our country, de novo, o sujeito. Am, is ou are. Lembrando que o is é para o singular, o are é para o plural e o am é só com I. Going to, que é fixo, esse não sai, vai estar sempre na frase. E o verbo principal. Ó. Essa aqui é a interrogativa. Na interrogativa, a gente vai seguir igual vamos fazer o verbo to be. Bota o are, o is ou o am na frente, repete o resto da frase inteira e põe o ponto de interrogação. Na negativa, isn't, aren't, am not. Igual a gente faz com o verbo to be, certo? Eu acho que vocês ainda lembram como é que faz com o verbo to be. Se vocês não lembram como é que a gente faz o verbo to be, vocês podem, por favor, ir no vídeo do sexto ano, do sétimo ano, que eu fiz revisão do sexto. Também tem no sexto, no meu canal, que tem a explicação. Eu acho que eu vou deixar linkado, eu vou deixar o link no beta para vocês darem uma olhadinha também na aula de verbo to be. Porque aí fica mais fácil para vocês. Porque a regra do going to, de negativa e interrogativa, é igual ao do verbo to be. Coloco o am not, isn't, aren't lá no meio da frase. E na interrogativa coloca no começo da frase. Eu vou fazer esse link para vocês, ok? E para a gente responder. Are you going to travel? Will you travel? Se a resposta é com going to, se a pergunta é com going to, eu vou responder com o verbo to be. Yes, I am. No, I'm not. Yes, she is. No, she's not. Ou she isn't. Yes, we are. No, we aren't. Agora, se a pergunta for com will, eu vou responder com will. Yes, I will. No, I won't. Yes, she will. No, she won't. Tá vendo como é que o will é mais fácil? Porque é tudo igualzinho. Esse aqui a gente tem que mudar de acordo com o verbo to be. Por isso que é importante vocês voltarem lá no to be. Aí você fala, nossa, o ano inteiro, nossa, eu já tô no 9º ano, tô aprendendo o verbo to be. Beleza. Mas não é o verbo to be sozinho. É uma construção do inglês que usa o verbo to be, ok? Então, eles entendem que no 9º ano você já sabe o verbo to be de cor e salteados. Mas se você não sabe, se você não lembra, volta lá no vídeo do sexto ano que eu deixei o link aí para vocês, ok? Aqui tem umas formas abreviadas, ó. O I am vira I'm, o going to pode ser escrito gonna. Eu não gosto. O is not, isn't, o are not, aren't, esses eu uso bastante. Agora o going to, gonna, eu não uso muito.
O resto eu gosto das abreviações, que vocês podem usar tranquilo, ok? Agora vamos para os exercícios, que é o que nos compete. Página 2 e 3 da apostila é vocabulário. A gente tem essas palavras dentro desses quadradinhos aqui, que a gente precisa escrever. Eu dei um exemplo de cada, um do 1 e um do 2, ó. Um da página 2 e da página 3, ok? A gente precisa escrever, para isso não tem jeito, tem que traduzir as frases. Então, dicionário, / aplicativo de tradução, / Google Tradutor, não sei o que vocês usam, então vamos lá, ó. It said that their whiter marble. Beleza. Se você colocar lá no tradutor, diz que tinha umas estátuas de mármore branco, então eu vou saber que aqui é a palavra estátua, na Catedral Gótica, por aí vai, tá? Ok? Vocês precisam traduzir a bendita da frase e ir escrevendo o que mais faz sentido. Não só a frase, mas vocês também precisam traduzir as palavras para vocês saberem o que é. É atividade de vocabulário. Não adianta que eu não consiga explicar uma por uma, só se eu lesse as frases para vocês. Eu não vou fazer isso. Então, vocês precisam ler a frase e ver a que combina mais. Olha o exemplo da número 2. St. Peter Basilica is the home of one of Michelangelo's most famous masterpieces, the Pietà, which he caved when he was only 24 years old. Então, a Basílica de São Pedro é a casa de uma das mais famosas obras de arte, né? Obras-primas de Michelangelo, a Pietà, que é essa foto aqui, que ele esculpiu quando tinha só 24 anos. Então não tem jeito, tem que ler a frase para saber aonde é que vai se encaixar as palavras. Vocês vão gastar um pouquinho mais de tempo na 2 e na 3 do que no resto. Tá, esse aqui tá na página 3, ou na página 4 e na página 5 é basicamente o mesmo tipo de exercício, por isso que eu coloquei um exemplo de cada, para vocês entenderem. O verbo tá aqui dentro do parênteses, tá vendo? E eu tenho que usar o going to. Primeira coisa que eu faço, eu olho o sujeito. O sujeito é I, né? Então, eu vou ter que usar o verbo to be para o I. Então, I am, boto o going to, que é fixo para todos, e coloco o verbo, que é o light. Já aqui, o sujeito é o we, né? Qual que é o verbo? Order, pedido. Então, we, qual que combina com we? Are, going to, que é fixo, e o verbo, que é o order. Vocês vão fazer isso para todas as outras frases. Procurem o sujeito, coloca o verbo to be, põe o going to e escreve o verbo que está dentro do parênteses. Às vezes ele vai pedir para vocês interrogativa. Se for interrogativa, vocês começam com am, is ou are, como é o caso da letra D da número 4, que é interrogativa. E a letra B da número 5, que é da página 5, que também é interrogativa. E tem a letra C da página 5, que é negativa. Aí, no caso, é o am, então vocês vão usar am not. Ok? Então, de novo, como é que eu faço para fazer a frase com going to? Olho o sujeito, vejo qual é o verbo to be que eu vou usar, am, is ou are, ponho o going to, que é fixo, e escrevo o verbo que está dentro do parênteses, certo? Essa daí é a página 6. Página 6 é vocabulário, gente. Tem que ler o textinho e responder a pergunta de acordo com o textinho. No caso da número 3, é só completar de acordo com o textinho. E no caso da número 2, é a pergunta. Vocês vão montar a pergunta de acordo com a resposta. Olha a resposta da letra A. I'm going to visit a Lutheran church em essa palavra aqui não é inglês, não. Onde fica esse lugar aqui? Nossa, Irlanda, é claro. Islândia, Iceland. Não, é Iceland, é Islândia.
Nosso Deus. Então, não dá nem para ler esse Reykjavik. Eu acho que deve ser Reykjavik. Então, eu vou visitar a igreja luterana em Reykjavik. Então, a gente pode perguntar qual é o tipo de igreja que você vai visitar. Ou o que você vai visitar quando visitar Reykjavik. Olha aqui. What kind of church are you going to visit at Reykjavik? Eu não colocaria esse kind of church. Eu colocaria what church? Que igreja? Porque já faz parte da frase. What church are you going to visit? Se você escrever só até aqui já estava bom. Agora olha a pergunta B. Yes, I'm also going to see volcanoes there. Então a pergunta em português seria: você vai visitar os vulcões lá? Então é só vocês escreverem. Como é que escreveria isso? Você vai visitar os vulcões lá. Escrevam aqui. Na letra B, eu tenho aí, tem que completar de acordo com o texto. Ó. The cube houses are so different. As casas de cubo são tão diferentes. Muito, olha só que loucas. Aí a gente tem dois exemplos. A gente pode colocar we are going to see, que você pode ver, ou we are going to visit them. E agora eu tenho aqui olha o resto da frase. Some souvenirs from Rotterdam. Então, souvenirs é tipo presentinho. O que a gente faz com presentinho? A gente compra. Como é que a gente vai colocar? Eu vou comprar alguns presentinhos. Então, você vai escrever aqui, eu vou comprar. Eu vou comprar. De acordo com o verbo do going to. Praticamente dei a resposta dos dois, mas enfim. Só para dar um help para vocês. Página 7, essa é mais fácil. Verbo é com will. Olha só, eu só coloquei um pedacinho para vocês verem. Verbo é it, né? Como é que fica no futuro? Bota o will, bota o it. A página 7 toda é assim, gente. É só colocar o will e depois o verbo que está dentro do parênteses. A página 8, eu gosto bastante dela. É com will também. Só que a gente, para cada frase, vai ter sempre duas opções com os verbos aqui em cima. Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer, traduz todos esses verbos aqui para vocês saberem o que significa. Porque, ó, eu tenho, se eu não me engano, tenho 5 frases e aqui eu tenho 10 verbos. Então, quer dizer que cada frase eu vou ter duas opções. Olha o exemplo. We, alguma coisa, a typical Tuscan street in Italy next holidays. Então, uma rua típica da Toscana, na Itália, no próximo feriado. Eu vou conhecer ou eu vou visitar uma rua típica da Toscana. São os dois verbos que dá certo para essa imagem e para essa frase. Então, vocês vão ver quais são os verbos daqui que dão certo para cada uma das imagens que a gente tem. Por exemplo, a letra B tem uma máscara. Máscara a gente ou usa ou compra. Então, na letra B, vocês vão usar o buy e vocês vão usar o where. Tá vendo como é que é? Eu acho que dá para vocês fazerem de boa. Essa é a página 9. Eu deixei uma de exemplo para vocês verem como é que é, porque a letra C é igualzinha à letra A. Ó, aqui eu tenho uma fotinha de viagem, né? A pergunta é, você vai viajar para a Itália. Essa fotinha não tem nada a ver com a Itália, tem a ver com a França, tá vendo? Torre Eiffel. Então a resposta é, ó, will you go ou travel? Podia ser go, ir, né? Ou travel to Italy? No, we want. Nós não vamos. Where will you go? Ou where will you go? Where you will? Meu Deus do céu. Where will you travel? Ou where will you go? We will go or travel to France. Então aqui foi corrigida a frase. Só que é o seguinte, se você usou go aqui, você continua com go aqui, continua com go aqui. Se você usou travel aqui, você continua com travel aqui, continua com travel aqui. Não dá para misturar os dois. Ou escolhe go ou escolhe travel. Aqui tá perguntando se o Derek vai tirar selfie. Pelo menos dá para ver que ele vai. Então nós vamos colocar aqui a pergunta, né? Segue aqui.
o verbo que serve para tirar foto, vocês vão ter que procurar qual é o verbo para tirar foto. E aqui é só responder que sim, porque aqui foi want, porque ele não ia. Agora aqui vocês vão responder que ele vai. E a letra C é igualzinho à letra A. Perguntaram se vai visitar Portugal, não é Portugal, porque a fotinha é sobre a Espanha, então vocês têm que mudar lá, ok? Não é tão difícil, vocês vão ter um pouco de trabalho, mas não é difícil. Essa página é a... Ixi, agora... Espera aí um pouquinho. Tá lá no final. Página 33, essa. A página 33, nós vamos usar todas as questões com going to. Tanto a número 1 como a número 2. Na número 1, vocês não têm o verbo aqui explícito no finalzinho da frase. O verbo ele vai estar explícito aqui no balãozinho de fala. Olha a menina, olha o médico falando. First, we're going to run some tests to see how your insurance reacts. Então, o médico vai fazer, né? Vai run, no caso, vai realizar alguns testes para ver como a doença reage, como o organismo da pessoa vai reagir. Então, the doctor é uma pessoa só, então usei o is, o going to que é fixo e o verbo run que é o mesmo que está aqui. Então, quer dizer que ela falou assim, ó, I'm not going to negotiate with you. Então, a menina ela não vai negociar com o cachorro. Então, the woman não vai ser am, mas aqui vai ser is. E aí vocês continuam a frase de acordo com o que tem aqui. Então, vocês vão fazer isso na B e na C. Na número 2, na número 2 da 33, vocês vão fazer a mesma coisa, mas o verbo está dentro do parênteses, ok? Acabou. Os exercícios são esses. Eu sei que foi um pouquinho complicado de entender, é muita coisinha, mas se esforcem em fazer esse exercício que vocês vão conseguir de boa. Ok? Vocês já estão cansados de saber o dia do atendimento, o meu e-mail, o meu WhatsApp. Tá acabando o bimestre, vamos nos esforçar para terminar as atividades aí. Vocês do nono ano em geral estão comparecendo, a maioria tá fazendo as atividades. Eu fico triste com aqueles que, rapaz, esse ano nem apareceram, mas é desse jeito, né? Que funcionam as coisas, é a vida. Então é isso. Agora são 6h05. Um beijo para vocês. Tchau, tchau e até.